estabelecer uma plataforma global que depois se tornaria levariam então as regras multilaterais para a expansão do comércio de investimentos nesse setor. E nós teríamos que considerar isso como se fosse tudo isso à medida que a rodada Doha entra em estado de hibernação, como eu mencionei, até que ocorram mudanças na situação política nos Estados Unidos e talvez, mais importante, a mudança da situação política na China. Bom, o que você está dizendo é que nós precisamos ter algum tipo de acordo, é isso? Fora de Genebra? E depois seria levado a Genebra, é isso? Exatamente isso. Bem, quem? Mas como que a gente poderia fazê-lo? Podemos fazer trilateralmente, mas há uma organização maravilhosa que deveria ser capaz de fazer mais, o G20, pois já começou a falar sobre algumas dessas questões. É uma agenda de energia limpa e de crescimento limpo. Tem compromissos para reduzir os subsídios ao setor de energia, tem todos os principais players do mercado, tanto os produtores quanto os mercados consumidores, ou aqueles mercados que queremos explorar ainda mais, como a China e a Índia. Eu diria que é algo... É assim, aquela iniciativa que começou em março aqui no Brasil, durante a visita do presidente Obama. Essa iniciativa pode ser expandida e levada ao G20, de forma que podemos ter todos os principais países, desenvolver um padrão global e depois integrar isso às regras de comércio internacionais. Acho que o que o senhor está dizendo deveria ser uma das conclusões desse summit. O Ethanol Summit poderia recomendar ao G20 que tomasse uma posição a esse respeito para levar a Genebra. Vamos falar com Marcos Yankee a esse respeito. Pode ser uma das conclusões do Summit. Muito obrigada por isso. Geraldine, uma pergunta vinda da Joana Garbogini. E sobre as emissões de carbono no transporte, quando se movimenta o etanol e a cana-de-açúcar para os Estados Unidos? Qual é a posição a esse respeito? As emissões de transporte têm que ser contabilizadas na análise do ciclo dos biocombustíveis conforme feitas pela EPA na Califórnia, por exemplo. A emissão direta da produção do etanol e da cana-de-açúcar são muito baixas, então mesmo que nós incluamos essas emissões de carbono do transporte do Brasil para os Estados Unidos, ainda assim o etanol reduz as emissões de gás carbônico nos Estados Unidos e de gases de efeito estufa. Então, claramente, essa não é uma questão em termos de como, para medir quão ecologicamente correto é o etanol brasileiro. Na verdade, o consumidor nos Estados Unidos pode ter acesso ao melhor combustível do ponto de vista ecológico. E se eu puder fazer uma parte aqui, foi muito bom ouvir o Bob dizer que a hora chegou para se contrabalançar aquele crédito fiscal e que se isso acontecer, a tarifa também desaparecerá. E se o comércio está funcionando bem, como você mostrou no seu slide, veja, se nós nos encontrarmos aqui na próxima edição do Summit, vamos ver que o comércio estará ainda melhor sem tarifas. Com certeza. Você também mencionou que há oportunidades para exportação do Brasil para os Estados Unidos por meio do mandato da Califórnia. Mas o problema é que, será que os consumidores americanos pagarão o preço para isso? Terão acesso ao etanol brasileiro, mas a um preço muito alto por conta da tarifa. Então, claramente, se a tarifa for reduzida, será um benefício para os consumidores americanos também. Concordo também com você totalmente que os contribuintes americanos não devem subsidiar o etanol brasileiro, mas não devem subsidiar nenhum etanol, eu acho, não é ser etanol brasileiro. A indústria nos Estados Unidos e na Europa não estão mais nos seus primórdios. Se vocês olharem o que aconteceu aqui no Brasil, vocês verão que o grande boom na produção e no consumo de etanol e os grandes ganhos de produtividade que nós tivemos aconteceram depois que o setor foi desregulamentado, depois de nós nos livrarmos das intervenções e dos subsídios do nosso mercado. Então, para se atingir todo o potencial
do mercado, do seu mercado. Tenho certeza também que o mercado desregulado, o mercado aberto, será extremamente benéfico, muito mais do que a regulamentação atualmente existente. Temos 8 minutos para terminar esta sessão, então vou usar esses 8 minutos para dar uma chance a cada um de vocês para fazer os seus comentários finais, ok? Eu gostaria só de responder brevemente a Geraldine, porque, veja, o que nós fazemos nos Estados Unidos é tentar criar demanda, reconhecer que as empresas petrolíferas estão no negócio de hidrocarbonetos e nós tentamos criar um incentivo ao mercado. Não é algo que vai à produção de etanol como subsídio. Não é diferente daquilo que acontece aqui no Brasil, em que no estado de São Paulo, por exemplo, o etanol tem uma alíquota tributária menor do que o petróleo. Vocês estão criando um incentivo para a produção e uso do etanol aqui em São Paulo. Isso acontece em todos os lugares. Então, eu realmente fico bem confuso quando você diz que vocês não apoiam a maneira como nós subsidiamos o etanol nos Estados Unidos, quando isso é feito aqui no Brasil. Mas não é subsídio, diz ele. Acho que a questão é, nós temos uma isenção tributária parcial em São Paulo, vai de 25% para 12%, que não é uma isenção total, e me corrija se eu estiver errada, mas acho que o crédito tributário que se recebe nos Estados Unidos é mais alto do que o imposto sobre a gasolina e está acoplado a um mandato bastante forte. Então, isso acaba promovendo mais produção do que se vocês não tivessem nenhuma política a esse respeito, e nenhuma política para o excedente. Há um mandato aqui no Brasil também, e, de fato, vocês ajustam esse mandato, essa obrigatoriedade, dependendo da situação do açúcar. Pode ser 80%, 20%. Isso também tem impacto no comércio. Então, há todo tipo de política que distorce o comércio. Vocês parecem se opor a elas todas, mas, veja, nós precisamos criar mais mercados. Isso é que é o principal, no mundo todo. Há um mercado enorme para o etanol brasileiro, assim como um mercado enorme para o etanol americano, ou mexicano, ou europeu. Este que é o desafio. A gente não precisa brigar um com o outro, tentando se comer, por assim dizer, mas precisamos criar um mercado maior para todos e encorajar outros países a entrarem nesse grande mercado. Concordo totalmente, Bob, mas acho que não, vamos parar por aí. Mas olha, Gracinha, teríamos um mercado muito maior se o mercado fosse livre. Eu concordo que, no final das contas, precisamos encontrar maneiras, e talvez essa tenha sido também a sua recomendação, para reunir e alinhar as políticas para biocombustíveis de diferentes lugares do mundo para que a torta cresça. Não vamos discutir o tamanho da torta hoje, mas vamos tentar conjuntamente fazer essa torta crescer, esse bolo crescer, e tentar promover os biocombustíveis. Isso é, obviamente, muito importante, mas gostaria de adicionar aqui um comentário sobre algo que já foi discutido antes. Precisamos ter cuidado, pois não queremos medir os biocombustíveis só em termos de economia de gases de efeito estufa. Este é um item muito importante, foi uma parte muito importante das políticas e da motivação básica para a escolha de uma política de biocombustíveis, mas, novamente, nos Estados Unidos, na Europa, não produzimos só biocombustíveis. Também produzimos, em cada litro, ração animal proteica. E isso tem que ser levado em consideração quando pensamos em determinar o valor do biocombustível. Algumas vezes é muito difícil comparar por conta dos diferentes insumos e dos diferentes processos produtivos. Eu também concordo que uma das melhores coisas que podemos fazer é trabalhar com os países do G20 para estabelecer padrões, e aí o mercado como um todo pode participar. Eu concordo totalmente com o que foi dito. A minha palavra final seria
que eu sei que é um equilíbrio bastante delicado entre as prioridades das políticas energéticas e das políticas alimentares. Olhando aqui para a plateia, acho que o equilíbrio agora está em direção à política alimentar, porque está na hora do almoço. Esse é o meu comentário final. Ok, thank you, Chef. Muito obrigada a todos. Eu preciso encerrar esse painel e vou fazê-lo em português, se os senhores quiserem, por gentileza, utilizar os seus headsets. Bom, eu tenho a impressão que nós temos aqui algumas conclusões unânimes entre todos os painelistas e que vale a pena sublinhar. A primeira delas é o tema da segurança energética. Está claro, todos os painelistas reafirmaram esse tema, que é um tema nosso aqui no Brasil há muitos anos, e que a segurança energética, acompanhada da questão ambiental e da preservação dos recursos naturais, evitando ou mitigando o aquecimento global, estão intimamente ligados. Então, esse tema é uniforme, está bem coordenado. Da mesma forma como a relação positiva entre segurança energética e segurança alimentar também se dá, sobretudo quando se usa o resíduo das indústrias de etanol de grãos nos Estados Unidos e na Europa. Também aqui no Brasil, com a cana-de-açúcar, a gente pode trabalhar na produção animal. Então, esse é um tema claro. Segurança energética é uma prioridade. O segundo tema claro é a ideia da questão do mercado, que é o objetivo desse painel. Todo mundo é a favor de que o mercado seja criado e seja maior para que todos participem da melhor maneira possível. E todo mundo acha que o mercado livre é fundamental. Só que com gradualismo o mercado livre. É um pouquinho uma discussão eterna, né, Verinha, da de Doha, em relação a como liberar o mercado agrícola. O mercado livre é fundamental, todo mundo acha. Agora, como botar isso para funcionar é mais complicado. E aí vem uma posição muito forte, Geraldine, que é regras claras. Os estados têm que ter regras claras, que não representem, sob nenhuma hipótese, intervenção no mercado. Regras que o setor privado possa operar tranquilamente, sem intervenção. E por último, me parece que isso sim pode ser uma conclusão aqui. Eu vou perguntar aos senhores se essa é a conclusão deste painel, que me parece a importante posição do Jeffrey, de sugerir ao G20 que seja um coordenador de um programa que transforme a segurança energética, a busca do mercado livre, ainda que gradual, sem intervenção dos governos, mas numa linha de regulação global para esse tema, e esse trabalho seja transportado do G20 para Genebra, na direção de um acordo internacional. Podemos, se estiverem de acordo com essa conclusão, com uma sugestão de conclusão do Summit, Maria Ângela, por favor. Tem um microfone aqui, por favor, para a Maria Ângela? Que tem? Obrigada. Eu peço que você se identifique para todo mundo saber quem você é, por favor. Maria Ângela Rebois, sou diretora do Departamento de Energia do Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Doutor Rodrigues, eu acho interessante a sua sugestão, mas eu gostaria só de trazer um esclarecimento um pouco. As negociações, quer dizer, todo o foro do G20 que nós temos trabalhado, tem uma miríade de temas. Esse tema da segurança alimentar, nós recentemente fizemos um trabalho grande de levar ao conhecimento do foro sobre um papel que circularam sobre aumento do preço essa é a discussão clássica, né? Do preço das commodities agrícolas e também tentando fazer uma vinculação, um texto da OCDE que circulou no G20, fazendo uma vinculação com a produção de biocombustíveis. É claro que nós, do Brasil, levamos informações a respeito disso e ainda levantamos o ponto de que no papel não havia um estudo